Sentir raiva no trânsito, a gente já falou aqui 1 trilhão de vezes. É absolutamente previsível, não é mesmo? Mas se você costuma se envolver em discussões no trânsito, cuidado. Infelizmente, muitos que passam por esses conflitos urbanos acabam partindo para agressões físicas e, em alguns casos, terminam em morte. Vamos falar com o João Fernandes. O João está ao vivo aqui? Está ao vivo. Olha lá. Nós estamos aqui numa rua, numa avenida movimentada aqui de Cuiabá, e o João vai explicar o porquê desta matéria externa, porquê desse link. João Fernandes, bom dia, João. Fala, Edivaldo, bom dia para você e para quem está ligado também aqui no Cadeia Neles. Pois é, a gente veio aqui até a CPA, que é uma das avenidas mais movimentadas aqui da capital de Cuiabá, para poder falar dessa gentileza, aliás, dessa falta de gentileza que acontece no trânsito. Isso não é só exclusividade aqui de Cuiabá, não. A gente vê essa cena em várias cidades, né, pelo Brasil. Quanto maior a cidade, maior também a falta de educação, infelizmente. É alguém que tenta atravessar a rua e não consegue porque o motorista não para, o motociclista não para, ou é alguém tentando fazer um contorno, fazer um retorno, e o motorista de trás não deixa a pessoa entrar, mesmo dando seta. Eu estou aqui em Cuiabá, Edivaldo, você sabe, né? Há pouco tempo, há 18 dias, eu já presenciei várias cenas como essas, inclusive eu já passei por uma situação como essa, tentando atravessar, passar para outra faixa, dando seta, mesmo assim, ninguém deixa, ninguém dá passagem, né? Diferente de onde eu estava morando lá em São Paulo, que lá, só para citar aqui, para quem nunca saiu daqui de Cuiabá ou nunca visitou a capital paulista, lá, assim, essa educação, você deu seta, a pessoa até entra, o tenente Dutra, do batalhão da Polícia Militar aqui de Cuiabá, já foi a São Paulo, já dirigiu em São Paulo, ele mesmo comentou isso comigo lá, a educação é diferente, coisa que eu não encontrei aqui, falta de gentileza. Agora, poderia ser muito diferente, né, tenente? Poderia ter um trânsito mais gentil, né? Dar passagem, pedir desculpas, coisa que não acontece aqui, né, tenente? Bom dia para o senhor, obrigado pelo convite, por aceitar o nosso convite para falar aqui no Cadeia Neles. Bom dia. É como você disse, o trânsito poderia ser mais tranquilo, poderia ser um trânsito mais calmo, se as pessoas tivessem mais educação, elas respeitassem a seta que o outro dá para entrar num determinado local, dar passagem quando solicitado, respeitar a velocidade, não ingerir bebida alcoólica e principalmente ser cortês, né? Porque o próprio Código de Trânsito estabelece que é o condutor que trafega em veículos de maior proporções, ele precisa respeitar o de menor. Por exemplo, um automóvel 4 rodas precisa respeitar a motocicleta, o pedestre, um caminhão precisa respeitar, dar preferência para os veículos de menor porte. E assim também as pessoas de maior compleição física, elas deveriam zelar pelos outros, né? E acaba acontecendo uns casos como esse que nós vimos aí, que está circulando nas redes sociais, uma pessoa de um porte físico avantajado que agride uma outra pessoa indefesa, né, dentro do automóvel, sem condições de se defender e ainda aponta uma arma para ela. Então é a intolerância dentro do trânsito que precisa ser extinguida. Pois é, vou pedir para rodar essa imagem que o tenente Dutra acabou de falar agora, pedir para a nossa equipe rodar essa imagem que está viralizando na rede social de uma discussão no trânsito, que a gente está falando aqui, uma coisa boba, uma fechada, uma encostada no outro carro, uma ralada, acaba chegando a esse ponto que você vai ver agora. Essa imagem, ela está viralizando na rede social e foi comentado que teria acontecido aqui na Avenida Beira-Rio, em Cuiabá. Só que a nossa produção apurou, isso não aconteceu aqui em Cuiabá, e sim em Goiás, aqui no estado vizinho. A gente descobriu também que esse homem aí, com a camisa do Flamengo, né, um torcedor do Flamengo, que desce do carro da frente e vai até o motorista de trás. Primeiro ele dá um soco, vocês viram que ele dá um soco na cara do motorista, com a mulher, com a família dentro do carro, né? E fica chamando para briga, ele chama para briga. O motorista que está dentro do carro ali sendo agredido, ele faz que vai sair do carro nesse momento. Só que o homem com a camisa do Flamengo saca uma arma
e ameaça esse motorista que, claro, ele fica dentro do carro, fica ali, enquanto a mulher grava tudo. A nossa produção apurou que esse homem aí que você está vendo, com a camisa do Flamengo, ele é um médico militar do Paraná. Então, para deixar bem claro, esse caso não aconteceu em Cuiabá, aconteceu em Goiás. E esse homem com a camisa do Flamengo é um médico militar, armado. Tenente, vendo essa cena, a primeira vez que eu vi, eu fiquei assustado, porque eu me coloquei, a famosa empatia, eu me coloquei no lugar desse motorista ameaçado, né, com a minha família do lado. Poderia ter acontecido uma coisa pior aí, né, Tenente? Se ele sai do carro, com certeza teria brigado mais e terminado em morte, Tenente. Exatamente. Precisa até ser elogiada a postura da pessoa que não desceu do carro, né? Da esposa que fez a filmagem de toda a situação, e graças a essa filmagem a gente consegue ver o que aconteceu de fato. Mas em hipótese nenhuma a pessoa se deixa envolver numa briga de trânsito, uma discussão, porque como nós vimos nas imagens, você não sabe se a outra pessoa pode estar armada, ou pode estar com alguma segunda intenção, ou com alguns comparsas, ou algo do tipo. Então jamais entre em atrito verbal, em discussão, lembrando que isso é um crime, né? A lesão corporal, o atrito verbal, ele pode ser caracterizado como um crime e a pessoa está sujeita a essa sanção. Porém, quem está sendo ofendido, jamais reaja, evite reagir, procure manter sua calma, como nós conversávamos há pouco. Quem está alterado é a outra pessoa e não eu. Então procure não se envolver emocionalmente nesse tipo de discussão e procure os direitos legais. Vá lá no batalhão, registre a ocorrência, entre na justiça se for necessário, se houve algum dano no seu veículo ou alguma lesão corporal, algo do tipo. Faça o registro do boletim, o batalhão de trânsito está aberto todos os dias, de segunda a sexta, de meio-dia até as 5 horas da tarde. Vá lá, faça o registro, não precisa ir as duas partes, pegue somente a placa do outro veículo, identifique o local, vá lá no batalhão, faça a sua narrativa e procure o meio legal e não o meio forçoso, vamos dizer assim, a briga, a discussão, o atrito verbal. O motorista que foi agredido, esse motorista do carro de trás, ele fez corretamente, então, ficar ali dentro do carro? Ele até pede no áudio, né, que dá para ouvir no áudio, na discussão que a mulher dele grava, ele pede calma pro agressor, o homem com a camisa do Flamengo, ele pede calma. Dá até para ouvir, ó. Vamos ouvir o que ele fala, ó. Vai sair em mim? Vai, grava o carro dele, grava o carro dele. Vai. Primeiro a gente vê que ele pede calma, logo leva um soco no rosto, ele faz que vai sair do veículo para poder falar, para poder continuar essa discussão. Esse homem saca uma arma. O senhor lembrou uma coisa, tenente, se esse motorista agredido, se fosse um policial, ou se ele também tivesse armado, a situação poderia terminar pior do que a gente está vendo ali. Exatamente. Quando há um acidente, você não sabe qual é a condição da outra pessoa que envolveu no acidente também. Pode ser um policial militar que está armado, pode ser um criminoso que está armado também, porque todas as pessoas transitam em veículos, né? Então jamais discuta. E eu gostaria de passar uma orientação também para os condutores que se envolverem em acidente. Jamais, se só houve danos materiais, somente o veículo foi danificado, não deixe o veículo na via. Tira o veículo da via e aí você pode conversar com outro condutor, pegar a placa, combinar de fazer o registro de ocorrência, mas não deve permanecer o veículo na via, para evitar atrito, briga, congestionamento. Quando houver danos, lesões corporais, alguém se machucou, atropelou alguém, aí é o contrário, aí não pode ser removido o veículo do local. Tem que aguardar a polícia chegar para fazer o procedimento. Mas nesse caso, como a gente pode ver que são só danos materiais, abalroou, bateu, só estragou o veículo, a primeira coisa a ser feita é tirar o veículo da via. Não é para deixar o veículo na via. Muitas vezes o fato de deixar o veículo na via acaba gerando situações como essa, acaba gerando discussões. Porque os motoristas que estão tentando transitar passam a buzinar e deixam os envolvidos mais nervosos ainda. Então, primeira coisa, retira o veículo do local, jamais discute, tenta dialogar com outro motorista que se envolveu para tentar resolver o problema. Se não resolver o problema, não entra em discussão, não briga, pega a placa do condutor e vai no batalhão registrar a ocorrência. Se não há lesão corporal, apenas uma discussão ali no calor da batida ou de uma fechada que aconteceu, tem lei para isso, tenente? Ela vai entrar no Código Penal, ela vai entrar como atrito verbal.
né? Se não houve lesão, se houver lesão, entra como lesão corporal. Se houver somente o atrito verbal, a pessoa pode representar, precisa da representação dela, mas é via legal, via penal. Ela vai ter que entrar na justiça para representar contra aquele atrito verbal. Se o policial militar chegar e as pessoas estiverem em atrito verbal, as duas partes vão ser conduzidas para a delegacia, para registro da ocorrência e averiguação pela autoridade policial. Quero agradecer ao Tenente Dutra, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Então é isso, viu, Edivaldo? Imagem assustadora, né? Dos motoristas discutindo, dá o soco, depois ameaça com arma. Então o que o Tenente falou aqui, aconteceu isso, não discuta, vá para a delegacia ou deixa esse motorista que está nervoso embora, né, Edivaldo?